Olá, queridos amigos, espectadores, internautas, você que tem acompanhado o nosso programa Pílulas da Verdade, aí pelo canal do YouTube. É um prazer, é uma alegria imensa poder estar com você em mais um episódio, em mais um programa tão especial e tão abençoado quanto este. Bom, hoje nós vamos abordar um tema que é bem interessante. Na verdade, este tema foi uma solicitação de uma telespectadora lá da Bahia. Ela sugeriu a nós que pudéssemos abordar o tema blasfêmia contra o Espírito Santo. Que coisa interessante, né? Nós ouvimos muito falar desse tema e hoje teremos a oportunidade de, à luz da Bíblia Sagrada, entender melhor a respeito deste assunto. E aproveitando a oportunidade, eu quero dizer a você que está nos assistindo que você também pode enviar para cá o tema que você gostaria que fosse abordado aqui no programa Pílulas da Verdade. Como que você faz? Aí nos comentários deste vídeo, você vai escrever, olha, meu nome é fulano e eu gostaria que fosse abordado tal tema. Eu gostaria de saber mais a respeito de tal assunto. E a nossa produção vai trazer, vai colocar aqui na nossa fichinha, ó, e nós vamos trazer aqui à luz da Bíblia Sagrada o tema que você solicitou. E eu tenho a certeza que a sua dúvida também é a dúvida de outras pessoas. Então, enquanto o tema estiver sendo abordado aqui, sua dúvida vai estar sendo esclarecida e outras pessoas também estarão sendo ajudadas. Tá certo? Então, vamos ao nosso tema de hoje: blasfêmia contra o Espírito Santo. Para começar, o que significa a palavra blasfêmia? Blasfêmia vem de uma palavra grega, a origem da palavra é grega, que significa falar mal, difamar. É isso que significa blasfêmia. Falar mal ou difamar, tá certo? Então, aonde que na Bíblia Sagrada aborda-se esse assunto? Eu vou ler com você aqui em Mateus, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 30, ok? Você também vai encontrar essa mensagem nos outros evangelhos, ok? Na visão dos outros evangelistas. Mas eu vou ler com você em Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 30. Diz assim o texto sagrado. O nosso Senhor Jesus Cristo falou assim: quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha aqui a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo estava numa situação que envolvia os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os religiosos da época. E Jesus tinha expulsado demônios da vida de algumas pessoas. E aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles religiosos disseram que Jesus estava cheio de demônio, de Beelzebu, de espíritos imundos, e era através daquele poder que Jesus expulsava os demônios de outras pessoas. Eu estou contextualizando para você entender. Então, por isso ele vai dizer assim, ó:
quem não está comigo opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Então, olha Jesus já dando uma indicação. Vem cá. Se eu tivesse cheio de demônio, como é que eu iria expulsar outros demônios? Não. Se eu luto contra isso, é porque o que está em mim é diferente disto. É o Espírito de Deus. E aí ele vai dizer assim: por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que Jesus está dizendo? Lembra o significado da palavra blasfêmia? Falar mal, difamar? Então Jesus está dizendo, quando vocês difamam o Espírito Santo, quando vocês falam mal do Espírito Santo, isso não tem como ser perdoado. Isso não será perdoado. E ele vai dizer, quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Aí entra a questão. Aquelas pessoas que estavam difamando o Espírito Santo que habitava em Jesus, a presença de Deus que estava naquele corpo físico de Jesus, eles, na verdade, sabiam que era o Espírito Santo ali, que era o Espírito de Deus ali. Mas como eles queriam desacreditar a pessoa de Jesus diante dos outros judeus, eles queriam descredibilizar Jesus, então eles difamaram o Espírito Santo. Eles colocaram o Espírito Santo como um espírito de demônio. Então presta atenção, porque aqui entra o detalhe. A blasfêmia contra o Espírito Santo só existe quando a pessoa ela tem consciência de que é o Espírito Santo atuando ali e ela pega e fala mal, fala contrário. Aí talvez você está aí do outro lado agora dizendo, meu Deus, e como que eu sei o que é o Espírito Santo e o que não é o Espírito Santo? É só você continuar lendo o texto. É fácil, é simples. Por isso que você não pode viver de versículo isolado. Olha o que Jesus diz no versículo 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Então, olha Jesus falando, você quer saber se o que está em alguém é o Espírito Santo ou é um demônio? Veja os frutos da pessoa. O que isso significa? Uma pessoa que diz estar cheia do Espírito Santo, mas ela está no adultério. É o Espírito Santo que está nela? Não, não é. É um demônio. Uma pessoa que opera milagres por aí, expulsa demônios. É uma pessoa que cura outras pessoas aí de doenças. E ela vive no roubo, na mentira. É o Espírito Santo que está nela? Não! Não é o Espírito Santo, é o demônio. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você, eu ou qualquer pessoa tem plena consciência de que ali quem está operando é o Espírito Santo e mesmo assim a gente vai lá e difama ou fala mal. Tá certo? Deu para entender? Compartilhe esse vídeo porque tem muitas pessoas precisando também desta informação. Um abraço.